Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato falando com todos vocês. Estamos iniciando aqui a nossa aula de História do Maranhão, hoje com um tema super da hora para vocês. Eu sou o professor Renato e estou iniciando novamente a nossa aula. Com muito tempo que a gente não se fala, então hoje nós temos a nossa aula de História do Maranhão inteiramente exclusiva para vocês, tudo bem? Material super da hora, 0800, que vocês têm disponível lá na nossa pasta no Google Drive e também no nosso grupo do WhatsApp, tranquilo? Então vamos, sem dar mais delongas, vamos iniciar o assunto da nossa aula de hoje, tudo bem? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então pergunte lá no grupo que a gente vai poder estar trocando informações sobre a história do Maranhão, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, eu preparei um material aqui exclusivo para vocês, um material que vai estar disponível para todo mundo aí, né? Que é a continuidade do nosso curso de História do Maranhão, que nossa última aula foi sobre política e economia do Maranhão no período imperial. Então, a gente está no módulo 2 do nosso curso, na qual a gente vai abordar hoje um dos temas mais cobrados em prova, um dos temas mais importantes da história do Maranhão, que é sobre balaiada, tudo bem? Que é sobre o período regencial no território maranhense, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, ela corresponde ao módulo 2, né, do curso de História do Maranhão de vocês, ok? Então, nós vamos falar hoje basicamente sobre o módulo 2, na qual a gente tem as revoltas regenciais no Maranhão, dentre elas a setembrada e a balaiada, tudo bem? Então são duas revoltas importantes que a gente precisa de fato compreender e estudar de uma forma diferenciada. Você já pode ter lido sobre essas duas revoltas, mas a pegada que eu vou trazer aqui para vocês é uma pegada na qual a gente traz algo que o vestibular aborda. Não necessariamente será a historiografia que é mais próximo daquilo que aconteceu na realidade, mas sim a pegada que o vestibular trabalha. Esse é o nosso objetivo aqui do curso, tudo bem? Então, estreitar a relação de vocês com a história do Maranhão e observar pontos que muitas das vezes a gente negligencia e pensa somente na batalha, e pensa somente nos atos heróicos, nos grandes personagens, e acaba esquecendo o essencial de que é aquilo que os vestibulares gostam de abordar sobre esse tipo de assunto, tudo bem? Então vamos lá, hoje, revoltas regenciais no Maranhão, setembrada e balaiada, beleza? Vamos que vamos. Eu vou diminuir aqui o tamanho para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre esse período, tranquilo? Vou diminuir o tamanho aqui da minha imagem e aí a gente vai podendo conversar bem no cantinho aqui, tranquilo? Então vamos lá. Eu preparei um material aqui para vocês, bem tranquilo, para a gente poder compreender. Primeiramente, a gente precisa entender o período. O período em que acontecem essas duas revoltas importantes é o período regencial, tudo bem? Então, tudo começa, pessoal, com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então, o primeiro reinado já estava capengando, né, nos últimos suspiros, e aí aconteceu a noite, tão famosa noite das garrafadas, em 13 de março de 1831, na qual uma briga generalizada entre portugueses e brasileiros. Essa briga generalizada fez com que o imperador, até então o imperador do Brasil, Dom Pedro I, abdicasse do trono, ou seja, deixasse o trono do Brasil em favor do seu filho. Então, Dom Pedro I deixou o trono do Brasil para o seu filho, que depois seria chamado de Dom Pedro II. Só que ele tinha apenas 5 anos de idade naquele momento. E o jovem imperador não poderia assumir o cargo de imperador, né, porque ele era menor de idade, ele precisava ter 18 anos completos naquele momento. Então, nesse período, até o herdeiro do trono ter a idade certa para assumir, nós temos o período regencial, na qual o Brasil teve uma regência como forma de governo, tranquilo? Então, a regência
era uma forma de governo provisório que ficaria no poder até o herdeiro do trono ter idade suficiente para assumir o trono. Então, se ele tinha 5 anos de idade em 1831, ele só poderia assumir o trono em 1844, né? Ele só poderia assumir o trono em 1844. Mas só que ele assumiu 4 anos antes, em 1840. Aí você já tira uma característica muito importante do período regencial. Foi um período em que algo deu errado. Algo deu errado no período regencial, na verdade. Algo deu errado, porque deveria durar mais 13 anos e durou apenas 9 anos. Nem 9 anos, né? Quase 9 anos. Tranquilo? Então algo aconteceu durante esse período, coisas aconteceram dentro desse período que fizeram com que a elite brasileira antecipasse a maioridade de Dom Pedro II, e aconteceu o golpe da maioridade em 1840, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Tranquilo? E ele assume o poder com apenas 14 anos de idade, coroado com 15 anos de idade. E era assim que acontecia o início do segundo reinado. Beleza? Então, o período regencial, onde vai acontecer as duas revoltas importantes da nossa história, a Setembrada e a Balaiada, elas vão começar no período regencial. A Setembrada vai se localizar primordialmente no período regencial. A Balaiada, ela começa no período regencial e termina no segundo reinado. Tranquilo? Ela começa no período regencial em 1838 e vai até 1841, já no primeiro ano do segundo reinado. Tranquilo? Então a gente vai entender essas duas revoltas importantes na história do Maranhão, que caem nas provas de uma forma muito, vamos dizer assim, com muita frequência. Então existe uma frequência muito grande de questões dessa. E há uma tendência muito grande da UEMA cobrar setembrada nas provas, principalmente porque dentro dos repositórios acadêmicos da UEMA, o que você encontra de textos falando sobre a setembrada é infinitamente superior aos textos que você encontra sobre Balaiada. Então há uma tendência da universidade de trabalhar com temas relacionados à setembrada, tudo bem? E a gente precisa entendê-la de uma forma bem grande. Eu estou disponibilizando para vocês um desses textos, que é uma tese de doutorado feito lá na UEMA, de um cara, né, que ele fez uma espécie de esmiuçou a setembrada, que é uma revolta que pouco conhecida por muitos de nós, e ele trouxe elementos muito bacanas dentro desse texto. Eu vou disponibilizar para vocês aqui o texto, né, em formato PDF lá na nossa pastazinha, que tem um link aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. O período regencial começa com a abdicação de Dom Pedro I e termina com o golpe da maioridade em 1840. Vamos lá para as características que a gente precisa entender aqui. Contexto político das revoltas regenciais. Não, pessoal, não foquem na batalha em si. Foquem em qual foi o contexto em que a revolta aconteceu. Porque muitas perguntas de primeira ou segunda fase geralmente são assim, para você mostrar o contexto que estava envolvido aquele período daquela revolta. Tudo bem? Então é muito importante que vocês façam esse treinamento de entender o contexto em que essas revoltas aconteceram. Então vamos lá, olha só, contexto político das revoltas regenciais. Primeira coisa que eu vou ter vai ser uma crise política, a crise política das regências. O Dom Pedro I vai reivindicar do trono e vai começar uma disputa política pelo poder dentro do Brasil. Essa disputa política pelo poder dos grupos da elite brasileira como um todo
vão moldar o período regencial, que é um período de crise política. Não temos o imperador, o herdeiro do trono não pode assumir, e os grupos que compõem a política brasileira são grupos diversos. Um defende a república, outros defendem a volta de Dom Pedro I, outros são moderados, né? Uns defendem o federalismo, outros defendem o centralismo. Então, existiam ideias muito diversas na política brasileira, e isso tornava o período regencial um período de crise política. Tudo bem? Além dessa crise política, o período regencial vai ser também um período de crise econômica. O Brasil vai sofrer com a concorrência americana, dos Estados Unidos da América, né, com seus principais produtos, seja a cana-de-açúcar, seja o algodão. Tudo bem? Então, cana-de-açúcar, algodão vão sofrer concorrências dos Estados Unidos da América, e vai ser praticamente impossível competir com esse grande país que estava se formando, que era os Estados Unidos. Então, o Maranhão, por exemplo, na qual sua economia era baseada na produção algodoeira, né, de algodão, vai sofrer um baque muito forte durante esse período em que os Estados Unidos começam a vender um algodão mais barato do que o do Maranhão. E aí a classe que dominava a produção de algodão, que dominava a política maranhense, também vai começar a cair de forma drástica. E esse vai ser um dos fatores primordiais para a balaiada. Tudo bem? Então, crise política, crise econômica. Pessoal, isso aqui é como se fosse uma conta de matemática. Crise política, crise econômica igual a revoltas. Crise política mais crise econômica igual a revoltas. Não esqueçam disso, pessoal. Não esqueçam que por trás de uma revolta eu tenho uma crise política e eu tenho uma crise econômica. Tranquilo? E muitas das vezes essa crise política e essa crise econômica afeta principalmente as camadas populares da população. Então, além de uma crise política e crise econômica, eu tenho uma crise social, o aumento da miséria e da repressão, não da solução, mas da repressão das elites contra esses grupos que estavam sofrendo ainda mais durante o período regencial. Então, observe o seguinte, pessoal, tem uma crise política, vários grupos disputando o poder, principalmente conservadores e liberais. Eu tenho uma crise econômica devido à concorrência dos nossos principais produtos com o mercado externo, principalmente os Estados Unidos, e isso gerou uma crise social tremenda. Não que não existisse crise social anteriormente a isso, mas a crise social durante o período regencial vai ser intensificada devido a esse cenário de crise política e crise econômica. Tudo bem? Poucas mudanças sociais, mesmo com a mudança de governo, mesmo com a proposta de descentralização do poder, os problemas sociais continuavam acontecendo. Então, não havia mudanças sociais significativas do ponto de vista de que a gente está mal na economia, está mal na política, mas o povo está conquistando direitos. Não existia esse sentido, mesmo com Dom Pedro I fora do poder em 1834, mesmo com a morte de Dom Pedro. Tudo bem? Então a gente não tinha basicamente mudanças políticas importantes feitas no Maranhão naquele momento. Tranquilo? Surgimento do coronelismo. Em 1832, o tão famoso padre Antônio Diogo Feijó, Antônio Diogo Feijó, ele criou a Guarda Nacional, que seria uma espécie de guarda local, que serviria para proteger, aumentar a segurança do país. Então a Guarda Nacional foi criada, e essa Guarda Nacional ela foi descentralizada para cada província. Então, na Guarda Nacional, nós tínhamos a figura da pessoa mais importante das cidades, já que a gente era um país amplamente rural, que dependia da produção agrícola. Os grandes fazendeiros acabaram assumindo esse papel de chefiar as guardas nacionais. Então, eles ganharam muito poder com isso, o poder da força do Estado, o poder coercitivo do Estado, o poder de
manter a paz social, tudo bem? Então, o surgimento do coronelismo está muito ligado ao surgimento da Guarda Nacional. Então, os chefes da Guarda Nacional geralmente vão ser grandes fazendeiros e que vão deter para si um poderio, né, um poder de interferir na vida local. Então, observe o seguinte: o surgimento do coronelismo, que vai ser a base da Primeira República, que vai ser a base do Maranhão republicano, foi criado ainda durante o período colonial, período regencial, pessoal. Então, no período regencial, a gente tem o surgimento do coronelismo através desse período em que poderia acontecer uma revolta. Então o governo estava, vamos dizer, fazendo uma previsão: olha, vai acontecer uma merda aí, vamos criar uma nova força coercitiva do Estado, vamos criar uma nova polícia para que a gente possa conter as possíveis revoltas que vão acontecer no Brasil, tudo bem? Então a Guarda Nacional, ela deu um poder para as elites locais, para os conservadores principalmente, muito forte, e isso era exercido no Maranhão pelos cabanos. E aí, pessoal, mesmo com tudo isso, depois da morte do Dom Pedro I em Portugal, aconteceram inúmeras revoltas no Brasil. Num período de aproximadamente 6 anos, iniciou 6 revoltas grandes no Brasil, mais de 22 levantes importantes no Brasil acontecendo naquele instante. Então, naqueles últimos anos ali do período regencial, nós estávamos vivendo ali um momento muito conturbado, com muitas revoltas estourando por todos os lados do Brasil, tudo bem? Então, a partir desse contexto inicial, pessoal, a partir disso daqui a gente consegue tirar praticamente como se fosse uma fórmula para entender as revoltas. Não vai fugir disso aqui não, pessoal. Contexto político das revoltas regenciais, todas elas vão ter essa mesma característica. Nem todas, mas a maioria delas vão ter essas características aqui. Elas vão ser influenciadas por uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. Poucas mudanças aconteciam, o poder de repressão do Estado com o surgimento do coronelismo passou a ser muito latente e o povo faz o quê? Se revolta. Não esqueça novamente da continha: crise política, crise econômica, revoltas, beleza? Crise econômica mais crise política é igual a revoltas. Não esqueçam disso, porque isso daqui é a base de tudo, beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai falar sobre uma questão muito importante, especificamente do Maranhão. Isso aqui a gente trabalhou na aula anterior. Grupos políticos da década de 30 e 40 no Maranhão. Nós tínhamos 2 grupos políticos, os conservadores e os liberais. Os conservadores, pessoal, eram a galera da elite rural, eram os produtores agrícolas do Maranhão, tudo bem? Eles eram a elite, eles que nomeavam os prefeitos, eles que tomavam de conta da política nacional, tranquilo? Aí o que acontece? Nós tínhamos outro grupo, que era um grupo que queria crescer, que era o grupo dos burgueses. Os liberais, os chamados bem-te-vis aqui no estado do Maranhão, eram justamente os liberais, tudo bem? Os bem-te-vis eram chamados assim, os conservadores eram chamados de cabanos. Então eu tenho cabanos no Maranhão, elite rural, eu tenho bem-te-vis, comerciantes, classe média, e eu tenho a galera que é a classe popular, que é a classe pobre, tudo bem? Então tem esses 2 grupos disputando poder. Quando Dom Pedro I abdica do trono, os liberais eles vão começar a ter um pouquinho de poder, tranquilo? Os conservadores vão voltar ao poder no finalzinho do período regencial. Já ali em 1837 eles voltam ao poder devido aos problemas que aconteceu de ordem nacional com os liberais. Tudo bem? Então a gente vai entender justamente isso daqui agora. Então eu só quero que vocês lembrem que conservadores é a elite rural, são chamados de cabanos, e os liberais são os bem-te-vis, são chamados de bem-te-vis e são comerciantes. Tudo bem? O sistema político do Maranhão Imperial era assim:
O voto era censitário desde lá da Constituição de 1824, e o voto censitário votava quem tinha posses, quem tinha terra, muito parecido com o direito romano. Então, quem tinha terra, quem tinha o controle político, eram os conservadores. Os conservadores, eles dominavam a política e nomeavam a maioria dos prefeitos das principais vilas do Maranhão. Tudo bem? Das principais vilas do Maranhão, quem nomeava eram os conservadores. Só que os liberais, eles tiveram um pouquinho de autonomia ali, aproximadamente de 1833 a 1836. Eles tinham um pouquinho de poder político ali, tranquilo? Não era semelhante aos cabanos, mas era um poder político importante. E aí, pessoal, a gente tem a nossa primeira revolta de hoje, que é a Setembrada, que aconteceu em 1831, ok? Movimento anti-lusitano contra os conservadores. Primeiramente é o seguinte, pessoal, lembra daquela ideia, eu até coloquei aqui um termo muito importante para a gente não esquecer nunca: modernização conservadora. Esse termozinho bem aqui é um termo que molda a nossa história e a gente pode usar ele em várias respostas discursivas, inclusive em redações. Então, modernização conservadora é um termo que a gente utiliza quando a gente quer dizer, olha, mudou tudo para não mudar nada. Ou seja, avançamos na independência, mas conservamos a mesma elite no poder. Então, mesmo o Brasil se livrando de Portugal, se tornando independente de Portugal, no Maranhão, mesmo os portugueses tendo se rendido em 1823, o que acontece? Os portugueses continuaram no Maranhão ocupando os melhores cargos. Então havia, pessoal, uma elite agrária muito ligada a Portugal, que eram os conservadores. Conservadores, lembre-se desse nome, conservadores, modernização conservadora. Eu avanço na independência, mas mantenho o mesmo grupo no poder. Tudo bem? Então mudou tudo para não mudar nada. Somos independentes de Portugal? Somos, mas a mesma elite governa o Brasil, independente se a gente é colônia ou se a gente é independente. Vocês estão compreendendo a ideia, né? Então é bem tranquilo, bem fácil, pegando carona nesses conceitos, pessoal. Segundo, a abdicação de Dom Pedro. Quando Dom Pedro abdica do trono, começa um movimento para expulsar os portugueses daqui do Maranhão. Os liberais, que vão tomar de conta desse processo, dessa revolta chamada de Setembrada, eles vão querer expulsar os portugueses do Maranhão, porque esses portugueses tinham privilégios há muito tempo e eles ocupavam os melhores cargos na política, os melhores cargos em todos os ramos da sociedade eram ocupados por conservadores. Tudo bem? Não existia um espaço para os liberais. Então os liberais queriam ocupar cargos de destaque no Maranhão. Eles queriam ocupar cargos que favorecessem a política deles, na qual eles poderiam aprovar leis que beneficiassem a sua atividade econômica, que era o comércio. Tudo bem? Então os liberais eles queriam tirar os portugueses do Maranhão, e essa revolta é uma revolta liberal que contou com a participação das camadas populares, né? Porque a imagem do cara que escravizava outro, que tratava mal os seus funcionários, era justamente a imagem do conservador, a imagem do grande fazendeiro, não a imagem do comerciante. Tudo bem? Então o comerciante ele não era visto como escravocrata e nem como perseguidor das populações pobres. Quem era visto assim eram os cabanos. Tudo bem? Eram os conservadores. Então os liberais eles tiveram maior chance de poder contar com a participação popular. Vocês estão compreendendo a ideia, né? Então é bem tranquilo essa parte aqui. Setembrada tem a ver com o mês de setembro. Existem várias controvérsias. Essa revolta não aconteceu somente no Maranhão especificamente, aconteceu em Pernambuco, aconteceu na Bahia, aconteceu em diversos outros lugares do Brasil. E aí ela recebeu nomes diferentes em outros lugares: Abrilada, Novembrada, e no Maranhão Setembrada, ok? Aqui nessa revolta
a UEMA, ela destaca no texto lá do cara que eu li, a tese lá sobre Setembrada, não busca destacar líderes da revolta, não busca. Você vai entender lá que o Damasceno era um dos líderes da revolta, mas você não precisa entender o contexto e a participação dele. Basta vocês entenderem o motivo da revolta. A revolta era o quê? Para expulsar os portugueses do Brasil. Quando Dom Pedro I foi abdicado do trono, ele voltou para Portugal. Então, houve um processo de xenofobismo, vamos dizer assim, xenofobismo contra os portugueses que habitavam o Brasil e ocupavam os melhores cargos. E os liberais, eles queriam o quê? Expulsar os portugueses para poder ocupar os cargos mais importantes na política. Tudo bem? Resultados da revolta, pessoal: dura repressão por parte da elite cabana, né? Os cabanos, como eu falei para vocês, eles estavam conquistando naquele momento o poder coercitivo de controlar a sociedade através da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional vai ser criada um pouquinho depois, mas ela já tinha funcionalidade antes de ser criada, porque o governo federal falava o seguinte: olha, grande fazendeiro, olha cabanos, olha conservadores, dê um jeito aí para conter os motins, os levantes populares, dê um jeito aí, usa o que você quiser para usar, para manter o povo ali fechado na rédea curta, tudo bem? Então, foi dura a repressão cabana sobre a revolta chamada de Setembrada, tudo bem? Poucas mudanças foram introduzidas, né? Poucas mudanças foram introduzidas. A única mudança que aconteceu foi justamente da ascensão de muitos liberais com a morte de Dom Pedro I em 1834. Muitos liberais ganham força, inclusive no Maranhão, e começam meio que por um tempinho bem curto a governar o território maranhense. Então, de 1834 até 1837, nós temos uma forte influência dos liberais aqui no território maranhense. Tudo bem? Isso vai durar até o padre Antônio Diogo Feijó governar a Regência Una de Diogo Feijó, né, de 1835 até 1837. Em 1837 chega o governo do Feijó entra em crise, e quem chega ao poder é o Araújo Lima, e o Araújo Lima era de uma ala mais conservadora da política. E nesse momento os conservadores voltam ao poder em 1838. Quando os conservadores voltam ao poder e não mudava nada na população, aconteceu justamente a balaiada que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui, pessoal, os resultados da revolta chamada de Setembrada, ela combina muito com aquele termo, modernização conservadora. Mudou tudo para não mudar nada. Mudou tudo porque houve um processo de expulsão dos portugueses do Maranhão, mas continuou o poder nas mãos da elite, ok? O poder da elite. Então, pessoal, essa foi a Setembrada, uma revolta de 1831, que você deve estudar com mais afinco, tá? Eu deixei aqui um texto disponível para vocês entenderem essa revolta maravilhosa da história do Maranhão, que a gente poder compreender esse assunto. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos agora para a nossa maior revolta da nossa história, chamada de Balaiada. A Balaiada, pessoal, essa revolta muito, muito linda. Bem aqui tem um pequeno rio, eu vou só alterar aqui para vocês não errarem. Que também a gente fez as coisas à pressa. Então, bem aqui, eu vou só mudar aqui para vocês rapidinho. Não é 1831, é 1841. Tranquilo? Pronto. Agora a gente já tem aqui o período novamente. Balaiada, 1838 a 1841. Começa no período regencial, termina no segundo reinado. Então, fatores para a revolta. Vamos logo ser direto. Crise econômica do algodão. A crise econômica do algodão, ela enfraqueceu o poder político dos cabanos. Tudo bem? Então, a crise econômica do algodão, a concorrência do algodão norte-americano com o algodão produzido no Maranhão, provocou a
queda do poder dos cabanos. Tudo bem? Queda do poder dos cabanos. Quem era elite? Os cabanos. Quem é que escravizava? Os cabanos. Quem é que tratava seus funcionários mal? Os cabanos. E aí, o desejo político dos bentivis vai ganhar uma grande força nesse período. Então, em 1838, os bentivis vão ver um grupo popular ou grupos populares se revoltarem contra a elite dos cabanos. Então, a população, mesmo com toda essa queda do poder dos cabanos, eles se mantinham no poder. E a situação no Maranhão já era ruim para os cabanos, já era ruim para a elite, pior era para a população pobre. Vivia à margem da escravidão, sendo mais repressiva nesse momento, vivendo com escassez de alimento, fome, miséria, pobreza extrema no Maranhão naquele momento, né? Não é muito diferente de hoje, mas naquele momento a gente estava propício a mudar, tinha chance de mudar e a situação estava caótica e o povo não aguentou mais. Então a classe popular do Maranhão, ela vai se revoltar contra a elite. E a classe média, que eram os bentivis, vão ajudar nesse processo. Vão ver que a revolta das classes populares contra a elite vai ser algo formidável para os bentivis chegarem no poder. Então os bentivis, eles vão apoiar os revoltosos contra os cabanos. Vocês estão compreendendo a ideia? Então os liberais queriam ocupar os cargos de destaque, como eu já falei para vocês. E por isso, o que eles fizeram? Eles apoiaram o movimento popular contra os cabanos. Para os cabanos saírem do poder, os conservadores saírem do poder e os bentivis chegaram ao poder através dessa revolta popular que aconteceu no Maranhão. E aí, pessoal, nesse momento a Guarda Nacional vai estar mais estabelecida e os cabanos vão ter o poder de polícia, vão ter o poder coercitivo do Estado. Então eles vão ser os caras que vão mandar prender todos aqueles caras que poderiam se rebelar contra o poder político dos cabanos. Então muitas pessoas eram presas arbitrariamente, porque a Guarda Nacional estava sob a chefia dos conservadores. Tudo bem? Então, olha só. E aí esses foram os fatores principais para a revolta. Eu tenho crise econômica do algodão, eu tenho a perda política dos cabanos, eu tenho o desejo político dos bentivis, eu tenho a classe pobre do Maranhão vivendo na desgraça extrema, eu tenho os liberais apoiando os movimentos populares para a derrubada do poder dos cabanos e eu tenho as prisões arbitrárias cometidas pelos cabanos. Tudo isso, pessoal, somado e sacudido, formou essa revolta importantíssima que é a Balaiada, de 1838 até 1841. Então, no início da revolta, nos primeiros passos da revolta, os liberais vão apoiar as classes populares contra os cabanos, tudo bem? E aí essa revolta traz nomes excepcionais da nossa história, né? E outros que deveriam ser esquecidos, mas nós vamos falar aqui. Olha só. Um deles é o Raimundo Gomes, o vaqueiro, né, que vai ser um dos líderes da revolta, juntamente com Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, mais conhecido como Manuel Balaio, que era um artesão, olha só, vaqueiro, artesão. E eu tenho também um cara que era um quilombola, que vai ser o líder de um exército de quilombos, de negros que eram fugitivos, né? Pessoas fugitivas de fazendas onde eram escravizados durante esse período. E esse cara vai se chamar Cosme Bento, mais conhecido como Negro Cosme. Então os principais líderes da balaiada foram o Raimundo Gomes, o vaqueiro, o cara preta, nós temos o Manuel Balaio e o Negro Cosme como os principais líderes da revolta. É lógico, pessoal, a revolta foi uma revolta muito grande. Muitas pessoas aqui, se eu pudesse falar o nome de vários líderes que também lutaram durante a balaiada, que foram importantes, eu passaria a noite todinha falando sobre o nome deles. Mas vamos destacar esses três aqui. E do lado negativo nós temos também Luiz Alves de Lima e Silva,
que depois vai ser intitulado como Barão de Caxias ou Duque de Caxias. E esse cara vai ser o cara que vai acabar com a revolta chamada de Balaiada. Não é à toa que ele acabou com 2 revoltas, tanto a Balaiada no Maranhão quanto a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E tanto no Rio Grande do Sul quanto no Maranhão tem uma cidade chamada de Caxias. Caxias do Sul no Rio Grande do Sul e Caxias aqui no Maranhão, um dos principais palcos das batalhas da Balaiada. A vila de Caxias foi tomada pelos rebeldes e foi justamente na vila de Caxias que os bentivis, que os liberais, deixaram de apoiar os revoltosos. Tudo bem? Então deu para entender o contexto da revolta, deu para entender os personagens principais. Agora nós temos justamente o desfecho da revolta, para a gente poder ser mais rápido. Olha só, dura repressão do governo, isso aí não era de se esperar, uma revolta popular. A revolta foi surrupiada pelo governo, nomearam justamente o Lime Silva, né, o Duque de Caxias, o Barão de Caxias, para acabar com a revolta. E como era uma revolta popular, pessoal, houve cerco, houve duros assassinatos a líderes populares revoltosos. Muitas pessoas foram enganadas com a ideia de anistia, de perdão pela revolta contra o Estado brasileiro, contra a situação que eles estavam. Então, muitos textos gostam de utilizar o termo radicalização da revolta, e eu já trago para vocês não utilizarem isso em resposta, viu? A não ser que seja para criticar a historiografia. Então, radicalização da revolta não existiu, vamos dizer assim. Era uma revolta popular, eles entravam. Lembra que eu falei das prisões arbitrárias? Muitos dos revoltosos invadiam prisões, liberavam os presos, e aí ele disse que os revoltosos acabaram ficando malucos, né, doidos, por estarem radicalizando demais a revolta. Mas esse termo radicalização da revolta é só para tirar o brio da participação popular na revolta. Então não utilize esse termo, é um termo que faz com que você perca ponto, principalmente na UEMA, beleza? Bom, os liberais romperam contra os balaios, né? Eles romperam contra os balaios porque eles viram que como a revolta estava muito louca, que eles estavam libertando presos, muitos comércios eram saqueados e tudo mais. Então os liberais eles romperam com os revoltosos ao ponto de se unir com os cabanos para poder acabar com a revolta. E aí o Lime Silva, né, o Duque de Caxias, ele fazia muitas táticas de guerra. Uma delas era o cerco aos revoltosos, na qual ele fuzilava a maioria deles e depois perdoava alguns por terem se rebelado contra a situação de desgraça que eles viviam. Não é uma contradição? Então, pessoal, subornos para esvaziar a revolta eram muito cometidos. Falou: olha, se vocês saírem da revolta, a gente vai perdoar vocês, vocês vão ter recompensa por terminar a revolta, vocês vão ganhar dinheiro, vão ganhar moradia para poder acabar com a revolta. Então isso esvaziou boa parte da revolta, tudo bem? Então foi assim que a Balaiada meio que acabou, com repressão dura, com cercos e assassinatos em massa, acabou com acordos, com subornos, na verdade, e foi assim que a Balaiada acabou. E aí, pessoal, trago uma coisa aqui para vocês para fechar nossa aula de hoje, que é a Balaiada versus Revolução Farroupilha. A Balaiada e a Revolução Farroupilha são 2 revoltas que acontecem no mesmo período de tempo. A Revolução Farroupilha começa em 1535 e dura até 1545. A Balaiada começa em 1835, começa a Revolução Farroupilha e vai até 1845. A Balaiada começa em 1838 e vai até 1841. O mesmo cara que venceu a Balaiada, que pôs fim à Balaiada, foi o mesmo que pôs fim à Revolução Farroupilha. Só que tinha uma característica diferente. A Balaiada era uma revolta popular, né? Vaqueiros, artesãos, quilombolas, né? Revolta popular, duramente reprimida, líderes negros duramente reprimidos, beleza?
enquanto a Revolução Farroupilha é uma revolta elitista, né, da maioria dos revoltosos brancos. O que o governo faz? Acordos. Então, enquanto na balaiada, uma revolta popular, dura repressão, na Revolução Farroupilha, por ser uma revolta de elite, uma revolta de caráter, vamos dizer, separatista e branco, faz acordozinho, né? Porque são brancos, não vamos torturar os brancos, essa é a ideia, né? Então, pessoal, lembre-se disso, essa diferença na repressão de duas revoltas que aconteceram no mesmo período, ela é uma marca da história brasileira, tudo bem? Então, isso aí vocês podem explorar esse tema aqui, explorar esse tema e tirar muitos pontos na UEMA, tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários, estou aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, galerinha, é nóis.